da coisa, a ideia da coisa, que é a representação da coisa. Então, Deleuze, é melhor perguntar, isso seria um método de dramatização, melhor perguntar como, onde, quando, quem, de que jeito, suave, sereno, objetivo, estranho. Como funciona a filosofia? Nessa mesa, no ano passado, eu participei com o Marcelo Fontes e o professor Baranete. E eu não posso me lembrar do que falamos, como também provavelmente não vou lembrar do que falamos, já quase me lembro do que a gente falou. Vou ler, porque se eu não ler, eu não vou conseguir chegar ao fim e vou me perder, vou me divertir e vou exigir de vocês muito tempo para me seguirem. Então eu vou ser objetivo. Eu não posso lembrar o que falamos, porque o que falamos existe apenas num plano que desliza, enrola e desenrola. Conceitos na imanência. Ou seja, isso, essa coisa toda de filosofia, seja o que for, isso funciona, isso funciona, isso funciona, sim. Mas como? Isso se move e move simultânea, sobreposta, justaposta, imperceptível. Isso dilui e flui e cria vida, justo por não ser um isto, uma coisa, um objeto, e sim algo que apresenta sempre um todo poderoso, aberto, uno, todo, ilimitado. Se suportasse, se a filosofia suportasse em si esta relação de objeto de uso para um sujeito, o filósofo e a filosofia, o pensador e o pensamento, o observador e o observado. Aí sim, a coisa toda talvez funcionaria mal, perigosa, conflituosa, quando então é a memória e o acúmulo de conhecimentos que a sujeita, o sujeito, a buscar obstinadamente um fundamento, uma ideia, um modo qualquer de pensamento que represente alguma coisa, que ressurja com uma imagem, a visão de um caminho seguro, que nomeie e estruture um sistema, um método que defina, um método que defina e controle pelo centro, já que estamos falando do sujeito, de uma vez por todas, o controle pelo centro, de uma vez por todas, essa enxurrada de vida incontrolável, descontínua, desconhecida, que nos cobre dia a dia, momento a momento, de forma impensável. Pensar não é um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre território e terra. Essa frase de Deleuze
Quando então perguntam juntos o que é filosofia, anuncia a história universal da contingência e o princípio de razão contingente da filosofia. A filosofia se traça no caos dos acontecimentos de tantos, mas tantos conceitos singulares, lançados como dados, totalidades, pensa bem no dado, totalidades fragmentárias de bordas inajustáveis. Viu uma borda inajustável? Nós temos bordas ajustáveis. Olha como diz ajustável. Eu vou falar se quiser. Não posso juntar. A gente presta bastante atenção. Nós temos bordas ajustáveis. Os conceitos não. Totalidades fragmentárias. Conceito, teatro, máscara. Pode ser. Há rostos, uma pergunta para todos. Há rostos, há rostos que fazem a filosofia existir? Quem é o filósofo? A imanência engole sábios e deuses. Da imanência e do fogo se reconhece o filósofo, diz o Taylor. No extremo, no excesso disso, tem-se uma percepção direta. O homem está cansado de ser conduzido. Uma massa de imagens, de rostos, de falas, de corpos, de conceitos, de teorias e uma tremenda e cruel história pesam e dobram os nossos ombros e arrastam-nos a remexer as raízes, a perseguir e medir o tempo, a gritar por nossos territórios: minha terra! Minha terra! A nomear nossas terras: Brasil! Não é aquela terra do Guimarães Rosa? Não, outra que não existe. Passada! É? Nomear nossas terras, mesmo se elas não existem. Já fui procurar o nome de uma terra que não existe. A competir com os nossos saberes. Eu vou voltar só um pouquinho. Então, é uma massa de imagens, de rostos, de falas, de corpos de conceitos, de teorias, de uma tremenda e cruel história, pesa, dobra nossos ombros, dobram nossos ombros, arrastam-nos a remexer as raízes, a perseguir e medir o tempo, a gritar por nossos territórios, a nomear nossas terras, a competir por nossos saberes. E assim encontramos-nos atolados ao hábito de viver de modo a buscar sempre que nos diga: é isso, é aquilo, por ali, não, por aqui. Mantenha-se segura, mantenha-se seguros na vontade de verdade. Vontade de verdade.
não resistimos ao encantamento dos mestres, dos gurus, dos homens superiores, da autoridade dos livros, dos sábios, dos deuses, dos dizeres que perpetuam o grande pensador e o pensamento que equivocadamente separaram. E de distintos modos firmam suas linhagens. Pensamento é igual à linhagem. Pensamento é igual à memória. Pensamento é igual a tempo. E porque eu tenho memória, eu penso. Como funciona o pensamento? Como funciona o pensamento? Se eu posso perguntar como funciona a filosofia, eu posso perguntar como funciona. É muito difícil. Eu tenho que observar o pensamento. Qual é a relação do pensamento com o tempo? Com a memória? Posso pensar sem memória? Posso pensar sem memória? Posso acompanhar o funcionamento do pensamento sem arrastar o passado e o futuro a um presente que se fixa no acúmulo de experiências e funda um conhecimento? Posso perseguir um pensamento em sua velocidade infinita, um pensamento em sua velocidade infinita até esgotar, enquanto outros tantos brotam, amontoados numa enchente avassaladora? O pensamento percebido como o próprio movimento do inesgotável sequer agora aqui, sequer esgotar, arrastando com terras e territórios de quem também agora o pensa. Há que não se separar pensador e pensamento, diz um filósofo X ou K, de quem não se precisa dizer o nome. D e G dizem também o mesmo, de um jeitinho diferente. Que surjam essas letras voadoras, explosivas, elas mesmas detonando os sentidos e a lógica que reduz. Há filósofos sem rosto, operando sem imagem nenhuma no pensamento, não fundam ideias, não suportam seguidores, não representam nada, só produzem fatos intensivos, fatos lisos, superfícies que emanam profundidades, elas mesmas deslizantes, não se seguram, não se pegam, possíveis de perceber somente em meio a uma experienciação tateante. Teatral, né? Esquizodramático. Performática. Isso é performance. Arte conceitual. Esses filósofos sem rosto são vasos furados que mantêm seus vazios ativos, descontínuos, criadores de intensidades inesperadas, de fluxos desarrazoados. Então, respira, Thais. Algo assim. Estamos assim, me sinto agora. Sem nome, porque o meu nome não me diz, não me chama. Estamos assim.
sem nomes, num movimento de arrancar as raízes. Ao fluxo da e na razão que avesso e transverso diz não. Não ao que insiste e se esforça racionalmente em definir, contornar, preencher, representar, assegurar, autorizar. Sem imagem, o pensamento se esgota por ele mesmo em sua intensidade vazia. Todo inação ativa, numa atenção decidida. Fora do tempo, um ato criador, singular, sem sujeição, no céu aberto. O que vocês acham que o homem faz na solidão? Inventa seus povos, inventa suas línguas, inventa seus mundos e atônito sussurra para a lua: ó lua-me, da diluição. Ó lua-me, da diluição. O homem está cansado de ser conduzido. Rebanho, ovelhinhas. Pastor, eu preciso de um pastor, senão eu não sei. Tem vários nomes, pastor. Os primeiros são papai e mamãe. Que coisa assim, coisa assim. O que é, assim, tipo, o que eu posso dizer? Tudo isso é como, é um ato de escrever, né? Isso aqui é um ato de escrever, de falar torto, perdido das linhas, tipo assim, no meio, quando se escreve na lua, no escuro, sem enxergar as linhas, né? E aí aquela lua quase cheia, vigorosa, estranha. E aí, no embebecimento dessa vastidão, não poder dizer: olha, que linda a lua. Nada sobre o céu e acima da terra que não seja o mesmo no clarão da diferença. Onde, quando, quem define, registra, controla o traço que o separa do horizonte? Que tolo e inútil é o pensamento condicionado ao tempo, repetindo, feito máquina, suas memórias, e nada dele, e com ele, em ação inesperada, se cria. Hora larga é a da lua, quando dela se nasce, e só então é-se luz obscura. Cuidado! É chegada a hora de partir para os mundos criados no deserto. Tão colorido e vasto, silêncio sem contorno, sem divisões, sem partilhas. Não se preocupe, ela me diz. É assim mesmo. Não há consenso quando nada se quer demonstrar. Quanto maior o silêncio, mais intensa e clarividente é a balbúrdia. Tribos,
E tribos povoam e se deslocam sobre esse plano deserto. Contingência, condição de toda coisa a ser criada e também de ser condicionada. Possibilidade que algo aconteça ou não. Dia nublado, sem possibilidade de chuva, o branco, o cinza, a massa cinzenta, borbulhante. Como instaurar o silêncio, extrair excessos, até que de um neutro transborde o horizonte absoluto sobre a superfície. Independente de todo o observador. A fina película da vida escorre livre sobre essa superfície, esse plano de imanência. Só ela é quem sabe nadar no mar sem significante. A fina película da vida sabe. Este saber é todo o não saber. Fluxo ativo do desconhecido em erupção. Tudo besteira. Tudo besteira. Você deve escrever, falar, se comportar de forma mais simples, direta, clara. O que está falando? Qual é a mensagem deste anjo de sorriso besta? O que faz aqui? Não sei. E não devo. Não tenho lembrança suficiente para isso. Se escreva e leia. O que escrevo é porque já há total silêncio. Quando escrevo é porque já há nenhum rosto. O que há então? Um dia, uma tarde, uma noite, uma vida em avalanche, singular, descontínua, instável, inconstante, que carrega os ossos e todo o organismo para o improvável. E o corpo, sem mais controle, sem a tirania do organismo sobre seus órgãos esparramados. Bom, isso é um disparate. O céu. Coração. Eu vou concluir perguntando para vocês uma questão. O que é uma ação sem consequência? Escrever, falar, atuar, amar, pá. Não seria uma ação que gera consequências? E se quem perguntasse isso estivesse suspenso enquanto a tudo observa, e o que observa com atenção,